Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado de boi gordo, entender como que o setor chega nessa quarta-feira, essa metade da semana, dia 5 de fevereiro, e também entender uma alta nos preços aí no Mato Grosso. Vamos entender a questão do diferencial de base, como é que está em relação a São Paulo. E para isso, quem está aqui hoje para trazer esses assuntos, essas informações para a gente e tirar as dúvidas suas, você aí que está do outro lado da telinha nos acompanhando na audiência. Então, temos aqui o Ronald Macuco, que é engenheiro agrônomo e consultor de mercado da Pátria Agronegócios. Seja muito bem-vindo, Ronald. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem nessa manhã. É um prazer enorme e uma satisfação estar aqui com vocês novamente, podendo falar desse boi, não apenas localmente aqui, região do Goiás aqui, leilões próximo ao Goiás, Goiânia em si, onde me localizo agora falando com vocês, mas também olhando para um Brasil central, um Brasil norte, trazendo aqui uma realidade que a gente tem visto, Letícia, no Mato Grosso, que é um boi totalmente descolado de São Paulo. E o que está trazendo esse boi para esse atual momento em preços tão interessantes no Mato Grosso, que ele não é visto no Goiás, ele não é visto em Minas e ele não é visto principalmente em São Paulo. Boi hoje no Mato Grosso, boa parte das praças melhores do que o preço de São Paulo. Historicamente, isso não acontece. Então vamos discorrer nos próximos minutos. Você que nos assiste aqui também puder deixar aqui nos comentários como é que está o preço do boi, como é que está o preço da vaca gorda. Tem um pequeno manchete que eu quero trazer também para a vaca gorda. Vaca gorda, quando se olha para ela melhorando o preço, quer dizer que mercado doméstico, Letícia, está pagando um pouco mais. Então, opa, vamos ficar bastante atento nisso também. Quero trazer isso aqui para o bate-papo. Bezerro, você que nos ouve aqui, que tem bezerro aí, que está em regiões do Brasil Central e Brasil Norte, deixa aqui nos comentários como é que está o preço do bezerro e também compartilha essa live aí, Letícia. Agora estamos com 100 pessoas nos assistindo numa manhã de quarta-feira, é um número muito interessante. Depois eu acredito que mais pessoas irão assistir, então curte, comenta e deixa aqui como é que está o preço de categorias de reposição, mas principalmente vaca. Por que, Letícia, vaca? Porque começou a aparecer um volume de vaca um pouco maior nos últimos dias. Então, saber esse preço desse animal é crucial, porque vaca, ela é destinada, boa parte delas, para o mercado doméstico, tá bom, Letícia? Então, peraí, Ronald, você só esqueceu uma coisa de falar que quem está acompanhando Notícias Agrícolas pelo canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, para se inscrever no canal. Agora, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o joinha, comentar aqui. Isso aí você já se antecipou na minha fala aí, você já deixou o recado para a audiência. Ronald, Letícia, não, mas foi bom você falar disso. Sabe por que eu digo que é interessante compartilhar e comentar? Porque depois, quem vai assistir no nosso bate-papo aqui, muitas vezes está assistindo, tem um primo, tem um sobrinho, tem um tio, tem um pai que muitas vezes não é tão ligado nas tecnologias aqui, de parar no pleno 10, 11 horas. Quem está no Mato Grosso é 10 horas da manhã, muitas vezes não tem tempo de estar agora na fazenda ou dentro do carro assistindo, ouvindo nós. Vai ouvir no final da noite, vai ouvir no final do dia, vai ouvir amanhã. Então é crucial que leve essa informação e para isso você tem que compartilhar. Nós estamos com 104 pessoas e tem só 43 curtidas aqui. Tem algo errado aqui, né? Mete o dedo nesse trem aí, faz igual o Bolsonaro fez lá em 2018, mandava até no grupo das irmãs da igreja lá o vídeo dele. Então faça isso, porque pecuarista bem informado toma decisões melhor. Cansei de ver meu pai, Letícia, ouvindo notícias agrícolas, com outros analistas aqui trazendo, e ali tomava a decisão de vender bezerro numa semana ou não. Então, assim, nosso trabalho aqui, além de trazer informação, é orientar. Quem quer algo mais personalizado, nos procura que a gente traz essa recomendação, a estratégia. Vou falar também das proteções em bolsa. E aí, falando do boi caro no Mato Grosso, Letícia, eu trago aqui que quem fez seguro de um boi janeiro ou de um boi dezembro no Mato Grosso, viu o seu diferencial de base zerar, que historicamente é 8, 9%, depende da região que você está, até 10%. Região de Ponto Lacerda, Araputanga. Eu tenho um cliente, Letícia, que fez seguro na bolsa para janeiro, protegendo um boi em São Paulo abaixo dos R$ 300. Hoje ele está vendendo boi no Mato Grosso a 330, 325. Quanto? Quanto?
Bolsa São Paulo é um boi de 325, 326. Então o seguro foi extremamente positivo dentro da operação dele. Ele perdeu R$ 5 por arroba, mas vendeu o boi dele 30, 35, R$ 40 a mais, porque o diferencial dele ficou extremamente positivo. É sempre que acontece isso, Letícia? Não é. Mas é por isso que a gente monta essas estratégias no dia a dia aqui para o cliente. E, Ronald, chegando à dúvida principal, né? Qual foi o fator ou quais foram os fatores que fizeram esse descolamento acontecer, né? Esse preço no MT chegar nos 330 por arroba? Letícia, principal fator: menor oferta de boi dentro do janeiro e dentro do fevereiro entrando da mesma forma. Há uma expectativa de um volume maior de boi no final ou no meado de março para abril? Sim, mas agora tem menos oferta pronta no Mato Grosso. Demanda para exportação? Mato Grosso, após 2024 ali, teve várias plantas sendo autorizadas a exportar para a China, fazer exportação. Então ganhou muito espaço. Mas o principal, Letícia, é uma oferta menor de animais, proveniente por dois fatores, Letícia. Primeiro deles, não houve estímulo após aquelas quedas ali dentro do novembro. Muito produtor, né, no novembro para dia 27 de novembro para dezembro, antecipou um abate que haveria dentro do janeiro. Então, veio uma menor oferta no janeiro. Segundo, Letícia, Mato Grosso sofreu muito esse ano com questão de pasto, questão de lagarta. Não estamos nem falando que não teve chuva. A chuva veio dentro da normalidade, porém, a gente teve esse ataque severo, não só no Mato Grosso, mas aí também se adentra para o Goiás, MS, se adentra para um Tocantins, e o Parazão, eu já te relatei aqui, sofreu muito esse ano com questão de pastagem, ataque de lagarta. E, Ronald, essa questão da oferta também que você está relatando, você fala da questão do pasto, né, que sofreu esses danos por causa dos ataques de pragas, tem essa falta de estímulo após aquelas quedas bruscas que teve no mês de novembro. Nesse momento, além disso, o pecuarista ele está retendo um pouco mais esses animais no campo ou não? Realmente não há oferta de animais prontos. O que está pesando mais na balança, né? É o pecuarista retendo esses animais de propósito para tentar, de fato, forçar um pouco essa alta, né? Tá com a bola ali no campo dele, ou de fato realmente não tem animais chegando no peso ideal nesse momento? Letícia, não vejo que o pecuarista está segurando o lote, tá bom, Uhum. Letícia? Vejo isso, eu sei que há um volume de chuva, há um pasto um pouco a mais à disposição nesse momento do que era, talvez, dentro do novembro, mas não vejo isso. O principal problema que a gente pode pontuar aqui é esse movimento de chuva, em dias muito nublados, é difícil muitas vezes caminhão subir ou entrar em todas as fazendas. Você vê vídeo rodando da Rondônia, do Pará, do Tocantins, com dificuldade na logística. Sim, existe, mas não há essa retenção de animais, Letícia. E aí, a conta também ela não é positiva, Letícia. Para ter uma engorda do animal, e eu sei que o boi teve uma correção do novembro até o janeiro, se a gente colocar aí o boi, ele teve uma correção de 8%. Se a gente olha até dentro do dezembro, essa correção foi um pouco maior. Mas e agora? Se eu pego um boi magro, Letícia, de 330, R$ 340, com uma diária de 14,50, ela é remuneradora em 90 dias, em 120 dias? Ah, Ronald, mas minha engorda era uma tip. Eu tenho umas caixas ali e eu engordo esse animal. Como é que tá a sua diária? Seu boi come quantos quilos dia? 8 quilos? 7 quilos? Ah, mas o custo do alimento é o quê? R$ 1,30, R$ 1,20? Nós estamos falando de um custo para produzir uma chip hoje em 120 dias, Letícia, que é o que mais tem agora no atual momento, essa engorda a pasta ainda, um custo de uma dieta nutricional cara para o atual momento. Cara comparado com o que foi o segundo semestre. Cara comparado com o que foi o primeiro semestre de 2024. Ronald, mas em 2024, primeiro semestre, o boi era 240, R$ 250. Sim, mas com boi de R$ 300, 315 Goiás, 330 Mato Grosso, tá acontecendo 320, média dos negócios, São Paulo 325. A gente tá com a diária hoje, Letícia, em São Paulo, próxima a 16. Goiás, próxima a 14.
Então, a engorda também ela está um pouco limitada nesse momento, Letícia. Então, um boi que sairia dentro de um fevereiro, você dando uma ração nele, como você tem pasto, muitas vezes eu vou deixar esse boi entrar mais para dentro do março. Uhum. Como os preços não estavam tão atrativos após a correção, então tudo isso eu não vejo que hoje há um movimento de segurar preço, segurar animais no pasto, tá bom, Letícia? E Ronald, como é que tá, qual que é o tamanho desse diferencial atualmente, então, do Mato Grosso para São Paulo, para a gente trazer essa informação para a nossa audiência? O histórico, Letícia, a gente trabalha, vamos trabalhar em reais, depois a gente joga por porcentagem. A gente está falando de 8% para o Mato Grosso, 8%. Quando depende da praça do Mato Grosso, você olha região de Alta Floresta, Juína, Juara, você tende a ser um pouco maior, Matupá ali também, porque tem uma oferta de animais um pouco maior, esse diferencial chega a 10, 11, depende do figurino. Hoje a gente trabalha com esse diferencial zerado, tá, Letícia? Até positivo. Eu tive por 3 semanas, janeiro, última semana de janeiro, agora, em fevereiro entrando, clientes relatando que vendeu boi a 320, 330, não tem animais, escala ainda de 5, 6 dias. Quando você olha nos principais indicadores aí, o próprio Datagro, o próprio Agro Brasil, trouxe aí que a escala média Brasil voltou a alongar nessa última semana. Só que, olha para você ver, Letícia, preço da vaca em algumas praças teve melhora. Preço de vaca, Letícia, não tem melhora para exportação. É muito Uhum. mais mercado doméstico tendo poder de compra após as correções. Esse foi o caso Então, do Mato Grosso também, Ronald? também, mas o Mato Grosso está muito aquecido o preço do boi. E boi é Uhum. destinado para exportação. Quais são os países aí demandadores? O México, o Chile, a China é o grande comprador? Sim. Mas muitas vezes a China não paga tão bem como comparado como é o Chile, como é o México. Então, olhando para esse atual cenário, Letícia, eu entendo que o pecuarista do Mato Grosso está vivendo uma realidade muito boa para a relação de troca também. Imagina, Letícia, eu vendo um boi de 330 e eu compro um bezerro de R$ 13 o quilo, 390 arroba, 12,50. Opa, a relação de troca, ela é favorável no atual momento para quem está no Mato Grosso, para quem precisa tomar essa decisão nos próximos dias, Letícia. E quando você olha o poder de compra interno, se a vaca melhorou o preço, o poder de compra ainda, quanto média da renda, vamos melhorar, quantos quilos de carne um brasileiro consegue comprar olhando para o rendimento do seu salário, do seu trabalho. A gente chegou a ter aí 75 quilos de carne. Hoje a gente está falando na casa do 66, Letícia. Em meados do segundo trimestre de 2024, foi muito atrativo o mercado doméstico. Mas e a exportação, Letícia? A gente olha para o ano aí, os Estados Unidos aumentou a importação de carne in natura do Brasil, a União Europeia também, o Chile também, as Filipinas também, a Rússia, o Egito, Turquia. Então a gente viu aí México sendo o maior volume de tamanho, de demanda que a gente não esperava no 24, apareceu. Então, num contexto geral, olhando o que a gente tem, e apesar do primeiro semestre ter uma oferta de fêmea maior, a gente terá, Letícia, menos animais do que foi 2024, do que foi 2023. E não se assuste de aparecer mais fêmea nesse atual momento do que foi no segundo semestre de 24. Isso é normal, moçada. Só que essas fêmeas do ano 25, ela é menor do que 24 e 23. Então, isso tudo, Letícia, por si só, faz o preço encontrar uma janela aí, talvez, olhando para a reposição, e aí eu vou falar diretamente com você. Você que precisa comprar. Ah, Ronald, eu tenho boi para o abril, eu tenho boi para o maio. Eu faço proteção? Isso você tem que olhar caso a caso, tem um custo. Mas eu acho que a principal preocupação que fica num cenário de acreditar em altas, Letícia, e não estamos olhando essa alta apenas interna, estamos olhando uma alta também internacional, Letícia. Uhum. Nós continuamos com nossa arroba em dólar ainda depreciada, Letícia. Pecuarista, você precisa ouvir isso. Quem está na casa agropecuária que vende insumo para você, precisa trazer isso para você.
o poder de compra do brasileiro está se deteriorando? Sim. O governo vai usar de alguma medida um pouco mais populista para conter alta de preço, conter invasão de exportação? O governo sabe aonde ele pisa. Se ele fizer isso, ele viu que isso não deu certo na Argentina. Então, no contexto geral, a arroba está cara no mundo. A arroba americana está acima dos US$ 100 novamente, Letícia. Quando você olha os contratos futuros em solo americano, a arroba dentro do março deve ser mais cara do que foi janeiro e fevereiro. Isso, por si só, Letícia, mostra que quem precisa, muitas vezes, fazer compra para o segundo semestre, olhar para a Bolsa no atual patamar, Letícia, que se encontra hoje, é uma baita oportunidade para, muitas vezes, fazer um seguro para garantir a compra da reposição. Ronald, eu tenho animais no pasto, esses animais vão sair e eu volto numa compra ali no final de setembro, eu volto numa compra no julho. Use as operações em bolsa, use os contratos futuros para se posicionar no seu estoque que você vai fazer dentro da fazenda. É uma indicação muito prática que eu oriento. E, Ronald, quando a gente olha também para os custos da operação referente não só à reposição, mas também às questões de nutrição, né? A gente estava falando de pastagem, quem tem pastagem ótimo, para quem está ali numa área que está chovendo e que está mantendo a pastagem com vigor e com qualidade e que pecuaristas ali estão conseguindo fazer o gado ganhar peso ou caso a caso, se está conseguindo reter esses animais e vender cadenciadamente, excelente também. Mas e a alimentação de coxo, Ronald? Como está a relação com os grãos nesse momento? Letícia, eu acredito que então seria interessante a gente compartilhar aquela tabela que eu deixei aí com vocês para a gente mostrar na prática. Você que conhece o Ronald Macuco, que está acostumado a ver ele aqui no Notícias Agrícolas, já conhece essa tabelinha dele. Vamos colocar essa tabela no ar, então, para você acompanhar, portanto, essa conta que o Ronald faz passo a passo para você entender, portanto, como é que ficam os custos da operação. Eu estava falando mais cedo agora, Letícia, com um cliente nosso ali de região de Ponto Lacerda, e ele trazendo a realidade dele, que ele não tem safrinha, entra muito milho, eles precisam ir na região de Campo do Júlio, região, buscar milho em outro local para trazer para eles. E aí, eu pego um cliente de Guarantã, eu pego um cliente de Brasnorte, região mais extrema do Mato Grosso, que tem o milho e tem o bezerro, que faz uma recria. E aí você pega e olha para dentro da fazenda, hoje uma recria, para quem faz soja, milho, essa recria ela se torna extremamente, muitas vezes, para o sojicultor que está entrando na pecuária, algo muito remunerador. Por isso que o preço de reposição ele sempre sai na frente, porque há uma demanda muito boa por esses animais, tanto de quem não está na pecuária e vai entrar, num ciclo menor, num ciclo de 140 dias, 150 dias no máximo, pega um bezerro de 8 arroba, leva ele até 11 arroba, 12 arroba e vende ele para quem quer confinar. Quem entra no confinamento? Confinamento se tornou, nos últimos 2, 3 anos, uma atividade financeira, Letícia. Muita gente entrando no confinamento como uma oportunidade de ganho. E aí, pessoas que estão nas grandes capitais veem isso como uma alternativa, que você consegue comprar um boi magro, já garantir um preço de venda, e aí você paga o custo de manter. Essa tabela que eu vou mostrar para vocês, Letícia, é da realidade do Cleito. Ele está na região de Minas e ontem ele falou para mim, Ronald, animais anelorado, consegui comprar no norte de Minas a R$ 300 arroba, animais de 12 arrobas. Então, Letícia, essa tabela aqui que eu estou mostrando para vocês, nada mais é o boi para abril, nós estamos falando de um boi que vai ficar aí abril, em Praças Paulista. Esse boi, Letícia, estaria na bolsa a 318, eu estou colocando um seguro para o cliente a 310. Tudo que cair, a bolsa paga para o cliente. Se não cair, o cliente perde o seguro e ganha o que subiu. Um diferencial de base de São Paulo para Minas, R$ 10 e um seguro de 5. Então ele teria, no pior cenário, um boi a R$ 295, Letícia. O boi magro dele, 12 arroba, 360 quilos, Letícia, custando R$ 3.600. Um alemorado. A diária dele, devido a esse momento de chuva, ele teve que remodelar a diária dentro do confinamento dele, tá R$ 14,50, Letícia. O animal dele, devido ao período de chuva, Letícia, tá ganhando 1,40 kg. Esse animal vai ficar, em média, de 90 a 80 dias. Vou colocar 90 dias, Letícia. Esse animal vai sair com 54% de rendimento de carcaça. Ronald,
E meu animal eu vendo a 55, a 56. Eu já coloco aqui o seu animal rendendo a 56. Eu vou deixar o dele a 54. Esse animal entra com 360 quilos, Letícia, 12 arrobas, ele sai com 17,5, ele vem do animal um pouco mais, não é aquele animal tão gordo, animal um pouco mais liso, ele usou uma palavra ali, que não me lembro aqui agora de cabeça, que mas foi uma palavra muito interessante, e segundo, o animal sai com 486 quilos, 17 arrobas e meia, esse animal está entregando a rentabilidade, Letícia, de R$ 256 no período, Letícia. É uma rentabilidade extremamente apertada. Ronald, mas o ganho de peso nosso aqui é 55. Opa, já mudou para 315. Ronald, meu boi ganha 1,5 kg dia, Ronald. Opa, seu boi ganha 1,5 kg, são R$ 449, Letícia. Ronald, meu boi magro não é R$ 300, Ronald. O meu boi magro custa 340. Aí a conta já é diferente, tá bom, Letícia? Ele está conseguindo isso porque é um boi anelorado. Então você pega um boi de 12 arrobas a 340, Letícia, estamos falando de R$ 4.080, Letícia. 4.080. Letícia, a conta é negativa no período. Qualquer correção que esse boi tem, a conta do não há estímulo para ter confinamento, para ter uma engorda no próximo período. Isso tudo mostra que boi, na nossa visão, ele tem muito mais horizonte de alta, horizonte de permanecer nos atuais preços, e por isso que Mato Grosso está bem descolado, do que ter correções. A Bolsa chegou a estar trabalhando aqui, nesse contrato maio, a 314, 313,50 pontualmente, abril e maio, já subindo, hoje subindo, ontem subindo, já está 318. Então, quando chegar num número interessante para você, faça sua gestão de risco. Mas olhando hoje, com esse custo de milho mais caro, hoje o milho no mercado disponível, São Paulo é R$ 75 o milho, 74, o CPEA mostrou, Goiás é um milho 65, 64, Mato Grosso 56, 57, depende da região um pouco mais, um pouco menos, então o milho está com custo nesse atual momento um preço maior, por isso que o custo da dieta nutricional ela está tão apertada nesse atual momento, tá bom, Letícia? Perfeito, Ronald. E por falar em reposição, a gente sabe que esse ano vai ser um ano de que esses preços dos animais de reposição vão seguir mais firmes. Eu queria saber de você quais as categorias que devem subir mais inicialmente e quando que a gente deve começar a ver altas mais proeminentes, quais regiões a gente deve começar a ver esses preços esticarem mais a corda. Letícia, leilões essa semana, acompanhei aí segunda, ontem também, um pouco frio, tá, Letícia? Vi até fêmea com preço muito bom para compra. Então, assim, leilões aqui que eu acompanho, não acompanho ele do começo ao fim, mas tiro ali algum tempo. Tem alguns leilões que você vê um preço um pouco mais aquecido, mas esse leilão sempre tem um preço um pouco mais firme. Então, categoria de reposição, Letícia, olhando para preço, a gente deve ver esse preço subindo a partir do abril, maio. A gente deve ter reajuste novamente no preço do bezerro para cima, tá bom, Letícia? Por quê? Se você olha nessa queda do boi, Letícia, que caiu de novembro, correções após o boi ter subido R$ 110 aí por arroba, 115, depende do indicador que você olha, depende do momento, o boi caiu, reposição lateralizou. Teve correções em alguns leilões pontual? Teve. Mas boa parte dos leilões que você viu, fêmea subindo o valor. Tanto a vaca a gente viu tendo um reajuste, bezerra também, bezerra estava extremamente defasado. Eu vendi bezerra em meados de novembro no Parazão, com preço totalmente defasado comparado com bezerro, comparado com boi. Eu tive o privilégio no leilão ali da Nelores Águas Frias, lá no município de Pacajá, onde eu palestrei, vender bezerro no leilão a 12,30. Boa parte do leilão saiu R$ 12 os bezerros, 200 bezerros que foi levado antes do touro PO. E aí, abrindo o leque aqui, Letícia, para reposição, continua com preço muito bom, touro PO, genética, tá bom, moçada? Genética, bastante atenção. Se a gente vem batendo as fêmeas nos últimos anos, a gente usou menos touro PO. Então a gente bateu muita fêmea. Nos próximos 2 anos, eu vou reter fêmea na fazenda. Bezerro deve subir. A procura por touro PO vai ficar muito aquecida. Eu comprei touro a R$ 12.000, eu comprei touro na casa dos 14. Hoje, o último touro que a gente fez a compra ali no leilão saiu R$ 17.000. Então, resumo.
quem for comprar touro já no ano 25, vai comprar touro aí de genética boa, genética de referência, esse touro já próximo a 20 mil reais, 20 e pouco, porque a relação de quem vende touro é bezerro. E bezerro deve subir, e já subiu em torno de 800 reais desde o fundo do poço, que foi 2023. Ou seja, você aí pecuarista que está nos acompanhando do outro lado da tela, olho vivo e faro fino e acompanhando sempre preço, custo e principalmente a margem, né, Ronald? Exatamente, Letícia. E assim, falo do que estou fazendo. E, mais uma vez, você está nos assistindo aqui e você não está curtindo aqui o nosso vídeo. Você curte esse negócio aqui, rapaz. Manda aí. Se você conhece meu pai, você conhece meus parentes ali no Parazão, manda esse vídeo lá para eles. Manda lá nos grupos do WhatsApp. Mas assim, resumo, bezerro vai subir. O problema de quem está nos extremos hoje, Letícia, que precisa vender bezerro, é a questão da logística, tá, Letícia? Nesse momento é ruim, tá? É ruim para entrar com carreta. Uhum. Meu pai tá com uma bezerrada para vender lá. Bezerrada que vai sair agora, bezerro um pouco mais pesado, esse bezerro dele. É um bezerro que tá na casa de 240, 250 quilos de média. Ele segurou porque o preço não estava tão interessante. Quanto está o preço hoje na Transamazônica? Entre Marabá, Altamira, Rurópolis. Vou falar de um cliente ontem que me falou de Santarém, região que está um pouco isolada ali, região que ele vendeu boi gordo ontem a 300 reais. Ele falou, Ronald, se eu for comprar um bezerro de monta, de touro, ou um bezerro de qualidade um pouco mais baixa, eu consigo comprar esse bezerro na casa dos 9,50, 10 reais. Mas aí eu vou gastar 80 centavos de frete. Eu prefiro pagar 10,50 no preço do bezerro. O quilo, Letícia. Então, estamos falando de uma arroba próxima a 330 do bezerro na Transamazônica. Opa, olhando para uma venda de um touro de 290, 300 reais, Letícia, você compra com a venda de um boi de 20 arroba, Letícia, quais 3 bezerros? Vai dar 2,8 bezerro, 2,7 bezerro, Letícia. É uma relação muito interessante. Então, você que precisa vender bezerro nos próximos dias, você vai encontrar um mercado de quem está vendendo boi para voltar para a compra de reposição muito bom. A realidade do Pará, a realidade da Rondônia, a realidade do Acre, ela entra em todo o Brasil, Letícia? Não entra. Toda vez que eu venho aqui no Notícias Agrícola, pessoas vêm aqui falar, Ronald, fala do Acre, Ronald. O Acre continua exportando bezerro barato para o Brasil, Letícia. O Brasil é um Brasil central, um Brasil aí de fronteiras gigantescas. Uhum. Tem pessoas em Minas comprando bezerro do Acre. A qualidade do bezerro do Acre é boa igual do Pará? Não, não é. A genética do Pará evoluiu muito nos últimos anos. A genética da Rondônia evoluiu muito nos últimos anos. Do Acre evoluiu, mas não é um bezerro da mesma qualidade que um bezerro do Mato Grosso, que é um bezerro do Goiás. Mas vem melhorando. Então, esse bezerro, com um preço muitas vezes defasado, 8,30 lá, 8,40, 8,50, até 9 reais o quilo, Letícia, um bezerro de 270 reais arroba, para quem está em Minas, região de Uberlândia, Tupaciguara, Patos de Minas, Lagoa Formosa, muitas vezes ele faz conta. Ele fala, ó, se eu trouxesse bezerro, pagar frete mais imposto, esse bezerro chega dentro da minha fazenda na casa dos 11,80, 12 reais. Hoje o bezerro aqui é 13, então eu vou tentar balancear até para fazer uma média dentro da fazenda. Então, tem pessoas trazendo bezerro também de lá. Isso já até ajuste para cima, tá, Letícia? Há pouco tempo, entrou muito bezerro do Acre dentro da Rondônia, hoje a conta para a Rondônia já não é tão positiva. É Então são isso. coisas aqui, tá bom? Perfeito. Ronald, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Pátria, cada um dentro da sua área de atuação, vocês são sempre muito bem-vindos aqui. As portas estão sempre abertas e as telas principalmente. Tchau, tchau, Letícia. Muito obrigado e uma excelente semana a todos. Tá aí, estivemos com o Ronald Macuco, engenheiro agrônomo e consultor de mercado da Pátria Agronegócios, nos trazendo as informações do mercado do boi gordo nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro. E falando sobre preços, no Mato Grosso, a arroba bovina chegou a R$ 330 reais, portanto, no Mato Grosso, descolando, né, o diferencial de base de São Paulo. Lá no Mato Grosso, menor oferta em janeiro, menor oferta também neste início de fevereiro. As pastagens tiveram muito problema por lá com pragas e principalmente lagartas, e também não teve muito estímulo para poder, então, ter segmento, né, ter uma intensificação na criação desses animais após aquelas quedas abruptas de preço na arroba bovina
em novembro. Então, essa oferta agora ela está mais restrita nesse momento lá no Mato Grosso e, portanto, esses preços subiram. Agora sim, Pedro, falando em preços, por favor, os preços na tela. Vamos lá então ver como é que está fevereiro agora. Na B3, a Bolsa Brasileira subindo 0,31% o preço da arroba, chegando a R$ 324,70. O março sobe 0,45% nesse momento, com a cotação da arroba em R$ 322,95. O abril está subindo neste momento pouquinho, 0,14%, com a cotação da arroba em R$ 318,75. E o referencial do boi gordo para o CPEA, no estado de São Paulo, tem a arroba neste momento com uma alta de 0,31%, valendo R$ 327,10. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.